Meus irmãos, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Mais uma vez um estudo de quarta-feira, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir aqui o Salmo 115, tá joia? Salmo 115. Nós vamos ler o Salmo, depois nós vamos orar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e o quantos nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. E ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos da terra, que fez os céus. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor e desde agora e para sempre. Amém. Amém. Esse salmo é muito interessante, meus irmãos, porque ele lembra aqui para nós sobre a aliança. Ele começa dizendo que não a nós, mas é o teu nome, Senhor, dá a glória. O salmista pede para que o Senhor dê a glória ao nome dele, né? O Senhor se glorifique por amor da tua misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade. Sempre quando vem essas duas expressões, ou outras duas palavras, que é benignidade e bondade, sempre está junto, o salmista está lembrando da aliança. A aliança do Senhor é boa, benigna e bondade, fiel e misericordiosa, tá? Então, ele está lembrando da aliança, ele está falando, dá glórias ao Senhor, ao seu próprio nome, por causa da aliança. E ele se indigna meio que assim, por que as nações falam? Onde está o Deus deles? Onde está o seu Deus? Por que eles estão falando isso? Diante das bênçãos e do amparo do Senhor e o Senhor seu escudo. Como é que eles adoram outros deuses? Não tem como. E é esse Deus que nós vamos orar e bendizer agora, durante esse período de estudo. Ok? Vamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para Ele abençoar também o nosso estudo dessa noite. Ó Senhor Deus, que diremos, pois, pelos benefícios que o Senhor nos dá? Nós queremos te bendizer, ó Pai, te adorar, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que és, pelo Deus que se importa conosco, pelo Deus que nos ama de uma maneira maravilhosa, pelo Deus, ó Pai, que protege, ampara, pelo Deus que se lembra da aliança e do seu próprio nome, por isso que não nos desampara, não por nós, mas por causa do seu nome. E clamamos, Senhor Deus, por causa do seu nome, dá a glória, por causa do amor e da sua fidelidade e da sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e nos faça, Senhor Deus, em nome de Cristo, sempre, sempre mais brancos do que a neve. Oramos em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, nós vamos ler agora nosso estudo, Colossenses
capítulo 3, tá? Nós vamos ler o verso de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Esse período de início de ano é um período propício para que nós possamos fazer as nossas resoluções de início de ano, correto? Alguns querem fazer mais exercícios, procuram personal trainer, uma academia. Outros querem ler a Bíblia de um ano todo, né? Procuram então um plano bíblico anual na internet. Outros querem entrar numa dieta, e esse ano está bem propício, porque o dia de entrar na dieta numa segunda, e a segunda que está valendo é da semana que vem, dia 8, né? Então você tem uma semana aí quase, teve uma semana aí de segurar essa dieta. Ou queremos então fazer uma resolução de orar mais, precisamos orar mais, eu preciso orar mais, gastar mais tempo, coloco alarmes no relógio, no celular, para gastar mais tempo em oração. Ou precisa visitar alguém querido, fazer aquela viagem em família que tantas crianças pedem, ou tanto a sua esposa pede para você. São resoluções para quem gosta de começar o ano, que a gente começa dando check, né? E essa noite eu gostaria de propor uma resolução também, que muitas vezes parece óbvia, mas vou ser sincero, eu vi poucas pessoas já falando sobre isso. Mas antes disso, eu queria pensar com vocês sobre o livro de Colossenses. É um livro bem interessante, meus irmãos, porque quando lemos o livro de Colossenses, vemos algumas características semelhantes, parecidas com o livro de Éfeso. Mas, enquanto a ênfase do livro de Colossenses, no livro de Éfeso é a igreja, no livro de Colossenses é Cristo Jesus. Vemos, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 9, dizendo que Cristo, em Cristo Jesus, habita a plenitude da divindade. Plenitude da divindade. Isso é interessante porque lembra muito do que os discípulos estão ali conversando com Jesus, e um deles chega e fala assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus fala: há quanto tempo estou com vocês e vocês não perceberam isso? Porque em Cristo Jesus nós temos a plenitude do Pai, plenitude da divindade, mostrando a essência dele, é a mesma essência de Deus. E essa ênfase acontece de colocar Cristo como central no livro de Colossenses, porque Paulo devia estar sabendo ali que o inimigo terrível estava ameaçando a igreja de Colossos. Havia ali uma mistura de filosofia grega, legalismo judaizante e o misticismo oriental. Olha só, que mistura boa, né? Filosofia grega, legalismo judaizante e misticismo oriental. Nós vemos isso sendo descrito lá no capítulo 2 de Colossenses. Por isso, então, que Cristo Jesus é a ênfase nesse texto, nesse livro. E aqui, meus irmãos, no nosso texto, temos a iniciação de uma parte prática, de uma parte ética do livro. Vemos uma mudança que Paulo escreve no capítulo 1 e 2 sobre doutrina, sobre teologia, sobre algo mais teórico, para uma mudança mais ético e prático no capítulo 3 e no capítulo 4. Vemos essa mudança com uma palavrinha, quando ele diz portanto. A primeira palavrinha usada no nosso texto, portanto. Portanto. Ou seja, Paulo está falando assim, de tudo que eu falei antes, tudo que eu disse antes, tudo que eu explanei antes, vocês vão colocar em prática agora. Portanto. É a mesma palavrinha usada lá em Gênesis capítulo 1, sabia? Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, é a mesma palavrinha para portanto.
E logo na sequência, Paulo coloca o argumento da ressurreição, meus irmãos. Isso aqui é muito importante. Paulo está dizendo aos de Colossos que foram ressuscitados em Cristo. Aqui Paulo ele não titubeia e ele não titubeia mesmo em afirmar que Cristo foi ressuscitado, tá? Ele não fala, não, vamos ver, não, é que ele é veemente mostrando Cristo foi ressuscitado. Porque não existe cruz e não existe o evangelho sem a ressurreição, meus irmãos. Não existe. A ressurreição é central no evangelho. A ressurreição é central em Cristo Jesus. Pela importância da ressurreição, por essa importância, por causa disso, Paulo fala para eles assim, que eles também foram ressurretos. E por eles serem ressurretos, foram ressurretos em Cristo Jesus, Paulo continua dizendo para eles buscarem as coisas lá do alto. Paulo, aqui, ele não está dizendo, o argumento de Paulo aqui não é não faça isso ou não faça aquilo, como a gente vê hoje em dia, né? Crente não faz isso, crente não faz isso, não, crente faz isso, crente faz aquilo. Paulo não está dizendo isso. Isso é muito parecido, é contrário, né, do que Paulo está argumentando no verso 21 do capítulo 2. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Aqui era comum em algumas seitas e alguns pensamentos judaizantes e algumas outras ideologias orientais a terem isso. Não faça isso, não faça aquilo. Paulo aqui está sendo mais profundo. Paulo está confrontando eles para entender se eles são ressurretos em Cristo Jesus. E, consequentemente, meus irmãos, se estão vivificados com ele. Já que isso significa que não é mais eles que vivem, mas Cristo vive neles. Então eles estão falando, olha, eu não estou dando ênfase aqui no faça isso ou não faça aquilo. O que eu quero é apertar mais, fazer algo mais sério e dizer, vocês estão ressuscitados com Cristo? É Cristo que vive em vocês? É Cristo que está com vocês? Então, se Cristo está com vocês, vem a sequência. Busquem as coisas do alto. Busquem as coisas lá do alto. O interessante, meus irmãos, é que essa ideia de buscar as coisas do alto, ela é repetida também no verso 2, que diz assim, pensai nas coisas lá do alto, e não nas aqui da terra. Mesma ideia, buscai, pensai nas coisas lá do alto. E no verso 3, ele repete a ideia anterior do verso 1. Ele diz assim, porque vocês morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Porque se foste ressuscitado, buscai, pensai nas coisas lá do alto. O versos de 1 a 3, o que Paulo está querendo dar ênfase aqui para a igreja de Éfeso, é que eles hoje têm uma nova identidade. Por causa de Cristo Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E por causa de Cristo Jesus, eles deveriam viver segundo Cristo Jesus. Essa nova identidade, eles deveriam viver assim. Partes da antiga identidade ainda persistem até a consumação final, mas o advento daquele que é perfeito, da imagem perfeita, Cristo, nos projeta uma renovação que já se iniciou. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que o futuro invadiu o presente. É a famosa expressão já, mas ainda não. Nós não temos essa imagem perfeita, nós não somos essa imagem perfeita, melhor dizendo. Mas por causa daquele que invadiu o tempo, como diz no início de Colossenses, do eterno que invade o tempo, daquele que se fez carne, que invade o presente, nós podemos desfrutar dessa
dessa renovação da nossa imagem, dessa nova identidade. Mas qual é o problema do texto? O que está acontecendo? Qual que é o problema de tudo isso? Qual que é o problema da minha vida? Se Cristo não é a nossa identidade, meus irmãos, algo será. Algo será. Se não é Jesus, algo vai ser a nossa identidade, vai mostrar essa identidade. E isso é idolatria. Olha, o Salmo 115 que nós lemos, dos versos, vou até voltar lá, dos versos 4 ao 8, é muito interessante, que ele vai dizer assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra de suas mãos, eles adoram obras das mãos. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Ou seja, eles podem parecer algo, mas não são nada. Podem parecer ter vida, mas não têm. E esses que adoram esses ídolos, verso 8 vai dizer assim: tornam-se semelhantes a eles, os que fazem o quantos nele confia. Você já se perguntou o motivo de Jesus fazer tantos milagres? Você já se perguntou sobre isso? Por que Jesus faz milagres? Por que Jesus cura coxo, dá visão a cego, ressuscita mortos, cura enfermos e alimenta famintos? Tudo isso acontece, meus irmãos, pois ele está inaugurando uma nova era. Enquanto os deuses deste mundo são como descritos no Salmo 115, né? Tem boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, ouvidos, mas não ouvem. Cristo Jesus e o reino dele, que ele está sendo inaugurado, é diferente. Não há fome, não há cego, não há coxo, não há enfermo, não há morte, porque Jesus é vida. Jesus Cristo é vida. E isso tudo é possível porque ele morreu a nossa morte, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. O que o Senhor está nos dizendo é que ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar e pensar as coisas lá do alto. Coisas dessa nova identidade dada por ele. Pois um dia ele irá se manifestar. Então nós seremos manifestados também em glória com ele. Como diz o verso 4 do nosso texto aqui de Colossenses, né? Nós iremos ser manifestados em glória com ele. Olha só que interessante. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seremos manifestados com ele em glória. Ele é quem dá a nossa identidade, meus irmãos. O meu pedido é que essas resoluções de final de ano, entre o que é primordial em nossas vidas, não é somente dieta, não é fazer exercícios, não é isso, fazer a viagem, mas o que é ser primordial é ser como Cristo, buscar e pensar nas coisas do alto. Tenha isso como resolução no seu final de ano. Durante o ano todo, o ano de 2024, eu vou ser como Cristo. Vou buscar e vou pensar nas coisas lá do alto. Só tem uma coisa, meus irmãos. Não deixe isso começar numa segunda-feira. Comece hoje, agora. Ok? Deus abençoe. Vamos orar? Ó Pai, nós te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ser parecidos contigo, ter a identidade daquele que ressuscitou, porque um dia nós seremos ressuscitados com ele em glória, manifestado em glória. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, faça com que este ano seja um ano, ó Pai, que possamos viver a identidade de Cristo, que possamos ser como Ele, ó Pai.
Cuida, Senhor Deus, dos nossos corações, da nossa mente. Cuida, Senhor Deus, das nossas ações. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, para que o Senhor, ó Pai, possa se fazer presente na vida daqueles que estão sofrendo, seja por uma enfermidade, seja por desemprego, que o Senhor se faça presente na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço.